Olá pessoal, tudo bem com vocês? Damos início hoje à primeira entrevista no Entre Linhas com Amanda Ribeiro e o nosso convidado de hoje é o Dr. Augusto Barbosa, pediatra querido de Governador Valadares, que vai estar falando sobre cuidado com as crianças em tempos de pandemia. Fique ligadinho aqui e veja o que ele tem para falar para você. Oferecimento Planet, comunicação visual. Olá, doutor Augusto, tudo bem com você? Olá, Amanda, eu estou ótimo aqui, recluso, correndo o coronavírus, mas estou muito bem, graças a Deus. Que bom, seja bem-vindo à primeira entrevista do Entre Linhas com a Amanda Ribeiro. Nós vamos falar de um assunto que está... Estou inaugurando, muita honra. Inaugurando, honra minha do senhor ter aceitado este convite, né? Um pediatra, um médico assim do coração, que o Valadares ama, né? Todo mundo que conhece sabe quem é Dr. Augusto Barbosa. Eu sou muito feliz por te entrevistar hoje. A gente está falando de um assunto, né? Um tema assim que está sendo bastante discutido e a situação que estamos vivendo no momento, né? Na área da saúde. Então, por isso que eu fiz esse convite ao senhor. Espero ser útil. Está meio confuso na cabeça das pessoas ainda, dos pais, das mães. Como é que está sendo, como é que lida com essa pandemia, né? E como é que lida com as crianças nessa pandemia? E a primeira pergunta que eu quero te fazer, doutor, né? O senhor tem 40 anos aí de pediatria em Valadares, né? A importância dos cuidados específicos para essa faixa etária em tempos de pandemia. Olha, independente de pandemia, nessa época mais fria, nessa época do inverno, do outono, as crianças têm que merecer uma atenção especial, porque não é só o coronavírus. Nós temos outros vírus e outras bactérias potentes que se manifestam nessa época do ano. Então, os cuidados têm que ser basicamente o mesmo, só que agora com mais ênfase para o isolamento social. Então, nessa época do coronavírus, até as escolas estão fechadas, mas, de um modo geral, as crianças têm que receber uma atenção, uma alimentação muito bem cuidada, uma roupa apropriada, um ambiente ventilado. E uma coisa, Amanda, muito importante que a gente tem que chamar a atenção são os fumantes passivos. São aquelas crianças que, às vezes, a mãe fuma, o pai fuma, a avó fuma, e a criança recebe, mesmo que não receba diretamente a fumaça, mas recebe o odor do fumo. Então, essas crianças têm que ser lembradas especialmente. Então, é uma época que tem mais asma, tem mais rinite. Então, o ambiente tem que ser muito limpo, evitando pó, né, a poeira onde cresce o ácaro. E, se possível, isolar o máximo. Nesse momento agora, né, de um tempo friozinho, começa a causar esses problemas respiratórios, então não é só por questão de pandemia, Covid, não. Questão de outros vírus que é importante, igual o senhor está falando aí, o cuidado, né? E em relação ao Covid agora, que está sendo assim, tá causando dúvidas, né? Mas eu queria até te perguntar, eu sei que o senhor deve estar estudando muito sobre esse assunto, se atualizando a respeito do número de casos de crianças, porque tem se falado muito que as crianças são assintomáticas. Mas isso não é no geral. Existem crianças que vão ter sintomas, sim. É preciso ter cuidado. Hoje mesmo eu tive notícia em São Paulo de morte de criança. E muitas crianças, infelizmente, morrem
sem chegar a ter o diagnóstico de corona, porque o corona começa como a gripe, como um resfriado. E, às vezes, a família não cuida, aquilo evolui e a criança acaba vindo a óbito sem ter o diagnóstico de corona. Então, a maioria das crianças, graças a Deus, está sendo poupada. A maioria não tem tido problemas graves. Muitas delas só são diagnosticadas posteriormente, depois que o pai e a mãe têm. Então, tem que se tomar cuidado, porque realmente nós podemos estar subnotificados dos problemas com as crianças. Quando que os pais devem procurar o hospital? Quando começa a apresentar sintomas de febre, como é que precisa ter esse cuidado? Olha, de um modo geral, as crianças hoje têm um pediatra que acompanha. Os pediatras sempre foram, e agora mais ainda, estão abertos a receber um telefonema para orientar as mães por telefone. Só levar ao hospital aqueles casos mesmo que estejam apresentando febre, muita tosse, você vê que a criança não está com o mesmo estado geral, já não quer alimentar bem. Então, nesses casos, tem que levar ao hospital. Mas evitar da neura, de qualquer gripezinha, qualquer tossezinha, qualquer espirrozinho, já está lá na porta do hospital, porque lá a criança vai ter contato, com certeza, com outras que têm coronavírus. Às vezes não está infectado, chega lá, acaba sendo infectado, né? Acaba infectando. E criança, você sabe como é que é, né? Você pode falar que ela não vai ter contato, mas se ela chegar no hospital e tiver outras crianças, a tendência é elas se aglomerarem para brincar. Mesmo que você evite, tá? E querer que a criança use máscara constantemente, quando você descuida um pouquinho, ela já tirou a máscara. Então, tem que evitar realmente ir ao hospital. E como perceber assim, os primeiros sintomas, né? Igual o senhor falou, e o último caso. Mas se deu uma febre, a mãe sabe que teve contato com um infectado, ela está com aquele receio, ela deve procurar o hospital, né, procurar um médico, um pediatra que atende, se ele está... Se ela tiver pessoas infectadas em casa e a criança aparecer com febre, com certeza tem que procurar, porque isso tem que ser muito bem acompanhado. Ou é difícil diferenciar se o Covid da gripe comum, por conta dessa coriza, do espirro? É muito difícil diferenciar, é só realmente através do exame, e o exame é muito doloroso para a criança, é muito difícil. Então, a gripe, né? A gripe que a gente fala não é o resfriado comum, é a gripe. Por isso que é importante vacinar contra a gripe, porque se vacinou contra a gripe, se a criança apresenta sintomas respiratórios, você já exclui a gripe. Você já vai pensar mais no corona. E o corona tem o problema que, assim como a gripe pode evoluir, o corona evolui com mais gravidade. Para as mamães, né, de bebês, assim como eu, a transmissão pelo leite materno, né? Eu que estou amamentando ainda, tenho um bebê que vai fazer 8 meses. Não tem nenhuma evidência de que se transmita pelo leite materno. Não há nenhuma necessidade de suspender a amamentação. Aliás, através da alimentação, é muito difícil o coronavírus. Tomando os cuidados, né, de higiene, através da alimentação, a criança dificilmente vai pegar coronavírus. Então, e a amamentação, pelo contrário, é muito importante, porque dá maior resistência para a criança. É o sistema imunitário da criança, é o leite materno, do bebê. Sim. Então, não deve, de maneira nenhuma, parar de amamentar, nem se a mãe testar positivo. Aí o que ela deve fazer é usar máscara na hora de amamentar.
E o que é recomendado, quando é recomendado fazer o teste? A orientação melhor é exatamente no pronto-socorro. Nesse caso da criança ter febre, ter problema respiratório, infelizmente a criança vai ter que fazer o exame. Mas isso vai ser orientado pelo médico do pronto-socorro. Ele tem um triagista que vai olhar só quem deve ter uma orientação especial. Agora, se a criança está sem sintoma, não vejo motivo para ficar agredindo a criança e fazendo o exame. Crianças geralmente não têm noção de higiene, né? Principalmente as menores, bebês. Por isso que é importante os pais manter esse isolamento, porque, igual o senhor falou, chega no hospital, elas querem aglomerar. Chega na casa de alguém, elas querem aglomerar. Não tem essa noção que não pode ficar pondo a mão na boca, a mão no olho, a mão no nariz. Então, assim, espirrando, né? Porque o espirro lança as gotículas e com elas os vírus a uma distância muito grande. E os vírus aí vão ficar no ar por um período. Então, o ideal é que não tenha aglomeração, que não leve a criança. Você pode até deve sair com a criança para ir brincar isolado numa praça, para ela tomar sol, andar um pouquinho de bicicleta, mas de máscara. Certo. Até nesse ponto que eu ia entrar a respeito do uso de máscaras, né? É recomendado que dentro de casa os pais, como é que os pais podem agir diante de uma situação dessa? Dentro de casa, o uso de máscara com os filhos? Não, em casa não tem necessidade, né? No ambiente de casa. Se alguém tiver o problema em casa, ele vai ser isolado. Sim. Certo? Agora, em casa não há necessidade de você andar de máscara. Mas se for sair, as crianças acima de 2 anos devem usar máscara. Agora nós vamos falar né, o senhor já falou aí da importância dos cuidados com os outros vírus, além do Covid. Sobre a imunização, a vacinação é importante manter em dia, participar das campanhas, ir até os postos para poder verificar se está tudo em dia, está tudo certo, não é isso, doutor? A recomendação. Olha, nós temos no Brasil um excelente sistema de vacinação. Infelizmente, algumas mães estão deixando de vacinar seus filhos, às vezes por orientação errada, e doenças que já haviam desaparecido do nosso meio, como sarampo e coqueluche, estão retornando. Então, você não pode parar de vacinar de maneira alguma, porque não adianta você se livrar do Covid e pegar sarampo, porque o risco é o mesmo. Então, a mãe deve ir ao posto de saúde. Obviamente que o posto de saúde, nas unidades de saúde, as pessoas têm que estar orientadas para não deixar aglomerar, tem que ter a distância de uma mãe para outra, não pode entrar muitas mães ao mesmo tempo na sala. Então, tudo tem que estar preparado para que as mães não atrasem de forma alguma a caderneta de vacinação. Nada justifica. E falando em vacinação, muitos esperam a vacina para o Covid, para combater o Covid, e é o que tem falado, o que tem sido comentado ultimamente é isso. Só vai passar isso quando chegar a vacina. Será que é assim que funciona mesmo, doutor? Olha, eu estou esperando ansioso a vacina. Mas a vacina não é uma coisa que aparece num passe de mágica. E depois você de descobrir, né, realmente testar essa vacina vale, é boa, você ainda tem que produzir quantos milhões de vacinas. Então, a gente, na realidade, não sabe como é que essa pandemia vai acabar, se ela vai diminuir, como é que vai ser. Doutor, muito obrigada por ter aceitado esse convite. A primeira entrevista do Entre Linhas com a Amanda Ribeiro. Um prazer estar
recebendo o senhor aqui virtualmente para passar informação para as pessoas. Muito obrigada, viu? Muito obrigado. Um grande abraço para o senhor. Esse foi o primeiro Entre Linhas com Amanda Ribeiro e eu aguardo você toda sexta-feira às 18 horas aqui no Instagram Amanda Ribeiro GV e no site www.amandaribeiroGV.com.br. Obrigada pela sua audiência e até o próximo. Oferecimento Planet, comunicação visual.